Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedora do São Paulo, tudo bem? Evidentemente que espero que não, meus amigos. Sobretudo depois desse jogo do São Paulo contra o América. O jogo em que o São Paulo, de novo, mostrou essa vontade de não ganhar. Essa estranha vontade de não querer vencer. Esse comportamento perdedor que parece já tatuado mesmo, gente, na equipe do São Paulo. Antes de falarmos um pouco mais deste assunto, queria dizer para vocês que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é empresa mundial de bookmaker, que com cooperação com Barcelona, Liverpool, outras grandes equipes do futebol europeu. A 1xBet está presente não somente nesses clubes, mas em outros, e também em várias competições, patrocinando várias competições ao redor do planeta. Na página da 1xBet você vai encontrar, por exemplo, todas as competições do futebol, como Champions League, Liga Europa, eliminatórias, Campeonato Brasileiro da Série B, gente. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um jogo muito importante da Série B, que é o CSA contra o Botafogo. A gente vai ter também hoje um jogo muito interessante que é pela Copa Sul-Americana. A equipe do Peñarol jogando contra a equipe do Furacão. O Peñarol recebendo o Furacão. Para esse confronto que pode apontar aí dois brasileiros, por que não, gente? Dois brasileiros na final da Sul-Americana. Já pensou que interessante? Tudo isso você encontra na página da 1xBet, gente. A 1xBet que entrega para o apostador os resultados muito rápidos, porque é uma empresa muito confiável. Então, se você ainda não é cadastrado, cadastre usando aqui o link na descrição desse vídeo. Ou então você pode, ao se cadastrar no seu primeiro depósito, usar o código 1xJosa, e aí você vai dobrar o valor do seu depósito. Gente, o São Paulo jogou contra o Coelho e perdeu uma grande oportunidade de subir muito na tabela, gente. Por quê? Está neste momento com 26 pontos. Este empate fez com que o São Paulo saísse da zona morta da tabela e entrasse na zona de classificação à Sul-Americana. Mas a vitória colocaria o Tricolor com 28 pontos. Ficaria, portanto, a 2 pontos do Timão, do Corinthians, que é o último classificado, a chamada pré-Libertadores, que na prática é fase prévia de uma competição chamada Libertadores, mas tida como pré-Libertadores. Ficaria 2 pontos do Corinthians, meus amigos. 2 pontos só. Mas o São Paulo perdeu a oportunidade de crescer muito na tabela. Porque parece que existe sim no São Paulo essa não vontade, né? Não vontade realmente de chegar em algum lugar. Bom, e o jogo contra o Coelho foi uma vergonha. De fato, foi uma vergonha pela forma como o São Paulo se comportou. Pela escalação, pela presença do Pablo na equipe. Um jogador que, de novo, atrapalhou o São Paulo. Mesmo com todas as questões problemáticas que a equipe apresentou dentro de campo, de escolha, de substituição e tudo mais, o São Paulo poderia ter menos problema contra o Coelho se o Pablo conseguisse não ficar impedido naquele gol. E ali, no caso, a coisa é muito séria, porque a gente está falando de um centroavante que, de novo, atrapalhou a equipe. Um centroavante que sempre comete os mesmos erros. Um centroavante que é tido como o Cone Paulo, porque ele fica parado o tempo inteiro. E ele fica parado porque, às vezes, ele não consegue se movimentar. Ele não sabe se movimentar. Ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende a jogada. E por isso que ele não se movimenta, gente. Às vezes, ele fica parado porque ele não sabe para onde correr. Porque ele não entende. Ele não tem entendimento do que está acontecendo dentro de campo. E aí, esse cara que às vezes fica parado, às vezes se movimenta da forma errada. E quando se movimenta, fica impedido e atrapalha, né, a construção do jogo do São Paulo. Bastava ele demorar um pouquinho mais para se apresentar a jogada e seria gol. Então, o cara que às vezes peca por não saber se movimentar ou por ficar muito parado, quando ele se movimenta, ele atrapalha a equipe e fica impedido. Agora, um profissional do futebol que tem o privilégio de trabalhar num clube como o São Paulo, por que um cara desse, na sua casa, não para estudar? Por que ele fica tão impedido? Por que ele fica impedido tantas vezes, gente? É absurdo, é uma simples lição de casa. E se ele não conseguir, estudando a si próprio, por que ele não olha os grandes centroavantes para acabar com esse problema? Isso seria interessante para a carreira dele, isso seria interessante também para a equipe dele, que é o São Paulo. E por que o Crespo banca esse jogador, gente? Por que o Crespo continua bancando esse jogador? Segundo o repórter de campo da Premier, ele não tinha um outro centroavante, ele que inventasse um esquema diferente, ele que colocasse um jogador improvisado no setor, ele também assina pelo gol que o Pablo não fez porque na prática estava impedido. O gol que na prática não foi validado porque o Cone Pablo estava impedido. O Crespo, na verdade, hoje é uma decepção do São Paulo. A gente precisa reconhecer, gente, um técnico que chega no Morumbi muito diferente do que é hoje. O comportamento dele era muito diferenciado do que é nos dias atuais. A equipe hoje, dentro de campo, é uma equipe sem sangue no rosto, gente, sem vontade de jogar. Contudo, é uma equipe que também tem no seu treinador um cara sem sangue no rosto também na área reservada aos treinadores, ao técnico.
E esse desânimo não tem sentido. Deveria ser um grande privilégio na carreira de um técnico como o Crespo trabalhar no São Paulo. O São Paulo é uma grande oportunidade na carreira desse técnico. Então ele tem obrigação de não ficar desanimado. Se a direção do clube não entregou para ele o zagueiro canhoto que ele pediu, não entregou para ele o volante marcador que ele pediu e que o São Paulo tanto precisava, se a direção do São Paulo não entregou para ele durante muito tempo o centroavante, com todos esses problemas, ele deveria usar esses problemas para superá-los e aí escancarar quem eram e quem são os responsáveis de fato pela existência desses problemas no São Paulo. Então a maneira como o técnico, como profissional reage aos problemas mostra a grandeza também do profissional. E ele está aceitando tudo isso. No desânimo dele a gente sente essa aceitação de todas essas questões aí que o São Paulo entrega para o profissional. O São Paulo hoje é um clube complicado, gente, e faz da equipe também uma equipe complicada. Os desafios para um profissional hoje no São Paulo não são desafios pequenos, são desafios muito grandes. Um treinador para o São Paulo hoje precisa e tem obrigação de entender isso. Ele precisa entender, tem obrigação de entender que para trabalhar no São Paulo, ele precisa ser capaz de superar esses grandes desafios, os grandes problemas que são colocados para ele. Se ele não é capaz de superar isso, ele não pode ser técnico do São Paulo. Não pode ser técnico. O cara que chegou com muita vontade, hoje é um cara que mostra que não tem muita vontade, que não está entendendo como é que faz para resolver. Um cara que assinou sim pela eliminação do São Paulo da Copa do Brasil, porque ele não teve capacidade, por exemplo, de fazer nada de novo. E assinou também por esse empate contra o Coelho, que na verdade foi um empate com gosto sim de vitória. É isso, meus amigos, foi o empate contra o América com gosto de vitória. Por quê? O América empatou esse jogo, mas quis ganhar. O América jogou mais que o São Paulo. O América trabalhou muito melhor, com muito mais eficiência no último terço do campo. O São Paulo não sabia como se comportar no último terço do campo. Então, se era para ter um vencedor, pasmem, era o América. E um problema do Crespo dentro de campo, gente, um problema que a gente mostra, que além do desânimo, a gente mostra que ele parece hoje, também não tem entendimento, não tem leitura do jogo. O São Paulo não pode marcar o América em bloco médio, gente. Quando o América faz sua saída de jogo, o São Paulo não pode ficar marcando em bloco médio. Isso é um grande problema. Isso, na verdade, depõe inclusive, contra as ideias de futebol do técnico Crespo. Um técnico bielcista não pode, por exemplo, deixar de lado a marcação em bloco alto, gente. Numa situação dessa contra um time pequeno, dentro de casa, ou um time médio ou pequeno, dentro de casa, não pode, por exemplo, esse comportamento mostra medo, mostra dificuldade, por exemplo, de encarar qualquer adversário dentro de casa. O São Paulo não pode ter esse comportamento. E isso depõe contra a qualidade do trabalho do técnico Crespo. Não é possível marcar o América em bloco médio, dando campo, agigantando um time que na prática é no máximo médio no futebol brasileiro. Porque o América se agigantou no Morumbi porque o São Paulo se apequenou. E se apequenou porque o seu técnico também foi muito pequeno neste confronto contra o Coelho, assim como foi pequeno também no confronto contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Ou o Crespo melhora, ou ele se mostra e vai se mostrar a cada dia que também não é técnico para um clube como o São Paulo. Ele é técnico para times muito menores do que o São Paulo, mas não para um clube como o São Paulo. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.